5 formas de fazer o que você quer sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Tenho certeza que esse vídeo vai ser importante para você, porque eu sei que você muitas vezes deixa de fazer o que você tem vontade, o que o seu coração pede, o que a sua intuição já disse que é o caminho, porque você fica agarrada naquela questão do mas o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Se você passa por isso, já deixa aqui o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar e muito a tua vida. E se você ainda não está inscrita aqui no canal do Desperte Mulher, já se inscreve agora, porque aqui a gente descomplica o autoconhecimento feminino para você. E aqui eu quero começar com o seguinte, essa coisa do mas o que vão pensar, é importante a gente separar, porque na real, a preocupação não é com o que os outros vão pensar. Na real, a preocupação é com o que os outros vão dizer, comentar, fofocar, falar sobre você na sua cara e nas suas costas. E isso, às vezes, essa sensação, ela tá profunda e você pode até nem se dar conta, mas muitas vezes ela tá bem aí, ó, na sua cara. E você tá percebendo. Uns dias para trás, uma pessoa me disse a seguinte frase: eu quero parar de depender da aprovação dos outros como se fosse oxigênio para respirar. E pode até parecer um certo exagero, mas não é. Porque é exatamente essa sensação que a gente às vezes tem e que paralisa, que é chega a dar uma falta de ar só de pensar no que os outros vão dizer, se vão me aprovar ou não, o que eles vão pensar. Acontece que não tem como você materializar nada que vale a pena, nada que seja significativo na tua vida, enquanto você estiver focada no julgamento alheio. E por isso que hoje eu vou te dar 5 formas para você parar de se preocupar tanto com a opinião dos outros e fazer o que você quer. Mas antes, solta a borboletinha. O passo zero aqui é você avaliar em qual área da tua vida isso pega mais. Você está mais preocupada com a opinião ou com o julgamento dos outros na tua área profissional, no seu trabalho, é na tua maternidade, é no seu relacionamento, é na sua família, é nos relacionamentos com seus amigos. Esse é o primeiro passo para você ver aonde está a maior questão. Mas eu já te adianto que provavelmente essa preocupação não está somente nessa área. Porque, como nós somos em uma coisa, nós somos em tudo. Mas isso não é papo para agora. Faça aí esse passo zero, que é identificar aonde isso está mais pegando e você vai olhar para essa área com mais atenção, com mais carinho. Ou você pode iniciar por ela, tá? Primeira forma, então, de você não se preocupar tanto com a opinião ou com o que os outros vão pensar, é largar a expectativa. Quando você está preocupada com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão julgar, você está tentando cumprir uma certa expectativa. Que expectativa é essa que você está tentando cumprir? Ela é sua mesmo? Ou é uma expectativa do que é o normal, do que a sociedade disse que é o bom, que é o correto, que é o bem aceito, e você abraçou isso para você e está seguindo com isso? Ou é uma expectativa que você de repente criou um ideal, uma imagem idealizada e você está tentando caber naquilo? Essa expectativa tá valendo a pena você abrir mão do que você quer para sua vida para viver tentando caber dentro dela? Eu posso apostar que não vale a pena. Então você vai precisar largar essa expectativa, largar esses padrões que você colocou ou que você abraçou ou que os outros estão colocando para você. E aqui nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre você que está aqui comigo, com a gente. Então, assim, se existe uma expectativa de fora que você está aceitando, tá na hora de você largar essa expectativa. Porque é ela que muitas vezes te segura nesse medo e nessa preocupação do o que será que os outros vão pensar. Então, primeiro passo, largue as expectativas. Segundo ponto, tape os seus próprios buracos. Como assim, né? Que coisa esquisita. É o seguinte,
Quando nós temos uma preocupação com o que vão pensar, com o que vão dizer, isso está refletindo uma falta nossa. O que você sente que está faltando em você que faz você buscar a compensação disso na aprovação do outro? Qual é a frustração quanto a você mesma que você está tentando resolver se agarrando na opinião dos outros? Ou usando a opinião dos outros como uma desculpa, uma justificativa para não fazer exatamente o que você quer. Não adianta nunca tapar os seus buracos internos, a falta que você está sentindo, a frustração que você está sentindo, através da opinião dos outros, da aprovação dos outros, do amor, da atenção dos outros. A gente nunca consegue resolver o que está dentro trazendo de fora. Você tem que olhar para dentro e fazer esse trabalho interno de tapar os seus próprios buracos. E aqui tem uma parte importante, não é abafar o que está ali. Aqui, pensa num buraco na terra que você vai começar a nutrir de dentro para fora. Você vai fazer esse trabalho para que essa questão seja preenchida e não abafada com eu não vou olhar para isso, não abafada com a preocupação ou com chamar a atenção dos outros. Não, você não vai resolver nenhuma questão sua trazendo de fora ou deixando isso ali tampado sem olhar, abafado sem olhar para aquilo. Você precisa olhar para dentro, através do seu autoconhecimento, através das suas jornadas, através dos seus exercícios, do que a gente entrega aqui para você. Você vai fazer esse trabalho interno de tapar os seus buracos e não ficar se agarrando na dependência da aprovação e do olhar do outro para tentar solucionar uma falta que está dentro de você. Terceiro ponto é separar o joio do trigo. Gente, 90% ou mais das pessoas que eu atendo que vêm trabalhar questões de crenças limitantes trazem o seguinte questão: eu tenho medo do que os outros vão pensar. Eu tenho medo de ser julgada pelos outros. Que outros são esses? Gente, outros é muita gente. Outros é muito etéreo. A gente tem que começar a limpar, a cortar essa lista de outros agora. Eu vou te ajudar e a gente vai fazer isso por etapas, para a gente separar o joio do trigo, tá? Então, primeiro, você está dando valor para a opinião de pessoas que nem têm relação direta com a tua vida? A minha vizinha, a amiga da vizinha, as mães da escolinha do meu filho, aqueles colegas de trabalho que eu nem faço questão na minha vida. Quer um primeiro critério de corte para você parar de se preocupar com a opinião dessas pessoas? É você avaliar assim: você chamaria essas pessoas para ir na tua casa? Para tomar um vinho, para almoçar no final de semana? Se você não chamaria essa pessoa para almoçar na sua casa no final de semana, por que cargas d'água você está deixando a preocupação com a possível opinião dela atrapalhar a tua vida? Porque aqui não é real sobre a opinião do outro, é sobre a sua preocupação com a possível opinião do outro. Tem uma diferença, tem um caminho grande aqui. Então, se você não convidaria essa pessoa para ir na sua casa no final de semana, corta. Não tem por que você se preocupar com a opinião dela. Não, mas é uma pessoa da minha profissão, da minha área profissional. Segundo ponto aqui. Ok, vamos avaliar? Essa pessoa realmente pode impactar a sua vida profissional ou você está com medo da fofoquinha que pode rolar no corredor? Porque tem diferença. Se é só uma preocupação com fofoca, corta. Gente, pessoa fofoqueira, venenosa, que não tem mais o que fazer da própria vida, vai falar mal de você, do colega, da vizinha, do chefe, vai falar de mal de qualquer pessoa, ponto. Agora a questão é, você vai deixar de fazer as coisas da sua vida, de cuidar das suas questões, por causa de uma pessoa tão desocupada que tem tempo para ficar fazendo futrica da vida alheia? Sério?
Ah, não, é uma pessoa do meu profissional que pode impactar a minha vida profissional. Ok, então aqui você vai avaliar. Essa preocupação com a opinião dessa pessoa, com o julgamento dessa pessoa, pode realmente impactar a sua vida profissional? Se sim, tem como você contornar isso de alguma forma? E mais importante, esse local ou essa posição profissional tá valendo a pena o tanto que você, pela preocupação ou pelo medo do que as pessoas vão pensar, fica maior do que você fazer o que é importante para você, o que seu coração deseja, o que a tua intuição já te disse que é o caminho? Avalie essa questão. Ok, essa pessoa pode impactar minha vida profissional. Isso é real. No final das contas, vale a pena eu estar aqui, deixando de fazer o que eu realmente quero? E aí você pode dizer, não, mas é uma pessoa da minha vida, é uma pessoa próxima de mim. Aí a gente vai para a quarta forma de você não se preocupar tanto com o que vão pensar, que é avaliar e dar crédito para suas relações. Porque assim, a opinião das pessoas que você tem uma relação pessoal e próxima, a sua família, seus amigos, seu companheiro, sempre vai ter uma importância na sua vida. Não tem jeito. É natural que você dê um valor ou um peso para o que essas pessoas têm de opinião, de pensamento sobre você. Mas aí você precisa avaliar e dar o crédito correto para suas relações. Primeira coisa, por que que você acha que se você fizer isso que você quer, ou se você expressar o que você deseja, essa pessoa com que você se relaciona, em qualquer tipo de relação que seja, vai ter uma opinião X, Y ou Z? Isso é um fato? Você já sabe que essa pessoa vai pensar ou agir dessa forma porque você já teve essa conversa antes? Ou essas são questões da sua cabeça? Você sente que se você colocar para fora essas questões, ela vai ter uma reação ou uma reatividade que não vai ser boa para você. Isso já foi verbalizado? Porque muitas vezes a gente está colocando, as coisas estão aqui, ó, no nosso pensamento, a gente está tendo conversas internas, a gente não está tendo conversas com a pessoa real. Ou de repente você está dizendo assim, repetindo para si mesma: ah, não, mas qualquer pessoa diria isso nessa situação. Gente, volta para a questão aqui. Todas as pessoas é muita gente. Você precisa se preocupar com essas pessoas que são do seu convívio, das suas relações pessoais. E aí o segundo ponto, por que que você acha que se você fizer isso ou se você seguir esse caminho, você vai se sentir menos amada, menos aceita? Porque se você está deixando de fazer alguma coisa ou preocupada de tomar uma ação ou um caminho, porque o que que a pessoa da minha família, meu companheiro, minha mãe vai pensar, no fundo é porque você tem medo de se sentir menos amada, de se sentir não apoiada, de se sentir rejeitada. E aí que relação é essa que você está vivendo? Nessa relação, você está sendo nutrida ou você está sendo apagada? Se você for você mesma, se você fizer o que você quer de verdade, se você se expressar, você não vai ser aceita? Você vai ser menos amada? Se esse for o caso, aqui é uma avaliação séria para você fazer. Essa relação vale a pena continuar existindo na tua vida? De repente, não. De repente, aqui é você olhar a minha relação vale eu não ser eu mesma? Esse é um ponto de avaliação muito importante para você fazer das suas relações. Agora, se é uma relação que vale a pena, que te nutre, que te faz bem e que você quer que dê certo e que você quer se sentir apoiada, dá o real crédito que ela merece. Dá o crédito para essas pessoas que estão com você nessa relação
e se abra honestamente para expressar o que você quer, o que você pensa. E o mais importante é expressar quais são as preocupações que você tem sobre a opinião dessa pessoa nessa situação. Não é aqui só jogar o que você quer fazer e esperar vir qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de reação, que de repente vai te desestruturar, vai te desanimar. É ir mais fundo. E aqui você vai precisar ligar a sua honestidade muito grande e uma dose extra de coragem. Para quê? Para você trazer para a mesa os seus medos. Eu vou dar uns exemplos para ficar mais fácil para você. Vamos supor que eu tenho uma situação que eu tenho uma preocupação quanto à opinião da minha mãe. E aí eu vou falar, vou trazer para uma conversa e vou falar: olha, mãe, eu quero fazer isso, isso e isso. Só que eu tenho a preocupação que você vai ficar decepcionada comigo. Que você vai sentir que eu sou menos filha, que eu estou me afastando de você. Se é com seu companheiro, por exemplo, é você trazer: olha, eu quero isso, mas eu tenho medo que você me ame menos por conta disso. Que eu vá me sentir, não vá me sentir aceita, que eu não vá me sentir apoiada. E isso também, além do plano, isso pesa muito. Tá vendo como isso aqui é uma conversa que você realmente deu crédito e valor e confiança para essa relação, porque aqui é uma conversa de coração muito aberto. E sabe o que é o bonito aqui? Muitas vezes você está preocupada em não ser amada, em de repente não ser apoiada, e tá aqui o apoio que você precisa para dar esse passo. Às vezes as pessoas próximas da sua vida estão prontas para te apoiar, para te dar aquela dose extra de coragem, para te ajudar nesse empurrão, nesse impulso que você precisa. E você está paralisada com medo do ai, mas vai que. Dá crédito para essas pessoas, valorize essas pessoas e traga essa conversa honesta, que muito provavelmente você vai ter ouro aqui que você ainda não tem na tua mão e que você vai receber de presente. E agora o quinto ponto, que é assim, gente, para mim é o mais importante. Se você puder, você põe num post-it aí no teu espelho, no teu escritório, tatua em você, escreve de caneta, porque ele é muito importante, que é o seguinte: o julgamento do outro é problema dele. O julgamento do outro é problema dele. Você precisa entender de uma vez por todas que não tem como você controlar o que o outro pensa, o que ele fala, o que ele julga, o que ele critica. Por mais que você tente, você não tem como controlar. E se não tá na sua mão, o problema não é seu. Olha que coisa! Mesmo porque todo julgamento, na verdade, diz sobre a pessoa e não sobre você. Lembra daquilo que eu falei de tapar os próprios buracos? A pessoa que está julgando, que está falando, que está criticando, ela também está tentando tapar o buraco dela sem olhar para dentro. E por acaso, às vezes vai ser você a bola da vez, que calhou de ser a bola da vez. Ela está tentando resolver, trazendo de fora, falando mal de alguém para resolver questões internas. E eu vou contar aqui uma questão que aconteceu, gente, comigo há poucas semanas. Há poucas semanas eu tive uma situação de uma pessoa falando mal de mim e contando umas histórias que nunca aconteceram. E não me interessa o buraco ou a questão que essa pessoa estava tentando resolver, que ela estava tentando tapar fazendo isso. Isso não é importante. O importante é a lição que eu tirei disso, que a vida veio esfregar na minha cara e que eu quero compartilhar com você, porque pode ser muito importante para você também. Qual foi a minha maior indignação com essa situação? Foi pensar assim: eu não fiz nada e essa pessoa está falando mal de mim por aí. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso ser exemplar, que eu posso estar fazendo tudo certinho e vai ter alguém para falar abobrinha da minha vida. Mais do que isso, olha o pensamento que eu tive: eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não agi, eu não, de repente, não me posicionei.
e mesmo assim apareceu alguém para falar abobrinha da minha vida. Quantas vezes você prefere ficar com a tua vida parada, sem fazer nada, com medo da possibilidade, do risco dos outros te julgarem? E eu tô aqui para te dizer que você pode fazer tudo certo, você pode fazer tudo errado, ou você pode não fazer nada. Vai ter um desocupado pronto para falar mal de você, pronto para trazer uma história que não aconteceu. Se você entende que isso é um problema dele, que o julgamento do outro é problema do outro e não seu, você assume o poder da sua vida, você assume o poder das suas decisões, você toma esse poder para si para fazer exatamente o que você quer e para seguir o seu caminho e para trilhar a sua vida, sem essa preocupação do que será que os outros vão pensar, falar, comentar, fofocar. Não é problema seu, é problema do outro. Hoje eu trouxe para você, então, 5 formas para você fazer o que você quer sem se preocupar tanto com a opinião dos outros. Se essas dicas foram importantes para você, te ajudaram de alguma forma, lembra de dar o seu like. Não vai ficar regulando o like, é só apertar aqui embaixo. E aproveita e compartilha esse vídeo naquele grupo de amigas, para aquelas pessoas que você sabe que querem fazer um monte de coisas legais, mas que de repente acabam deixando passar as oportunidades, ficando paradas com esse medo, com essa preocupação do julgamento. Aproveita também e comenta aqui embaixo qual desses 5 pontos que eu trouxe para você foi o mais importante e que você já pode colocar essa semana em jogo aí para mudar a tua vida. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente no canal do Desperte e a gente se vê no próximo vídeo.